Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal Alessandro Moraes Gospel Tech 316. Nós estamos aí estudando a cada semana juntos o curso Alicerces Firmes e hoje nós iremos ver a lição de número 36. Então, se você está chegando agora no canal Alessandro Moraes, Gospel Tech 316, você pode aí dar início aos estudos do curso que nós estamos aí ministrando, que é o curso Alicerces Firmes. Então, todas as outras aulas aí, as outras 34 aulas, 35, né, que hoje eles são 36, estão gravadas e disponíveis no canal do YouTube. E além disso, na descrição dos vídeos tem sempre os links para você poder fazer o download da apostila em PDF, ok? Então nós já estamos aí na apostila de número 3. Cada apostila contém 10 lições, certo, pessoal? Então vamos lá. Queria agradecer, como sempre, a todos que têm aí participado do nosso curso Alicerces Firmes, todos aqueles que têm acompanhado semanalmente as lições, que têm respondido os questionários, que têm deixado o seu like nos vídeos, que têm deixado algum comentário e que têm principalmente compartilhado essas videoaulas com outras pessoas. E como eu sempre falo aqui, o nosso objetivo maior é poder levar a palavra de Deus ao maior número de pessoas possíveis, tá, pessoal? Então, esse curso Alicerces Firmes é um curso onde nós estamos estudando a Bíblia desde o início, de Gênesis, e nós vamos terminar nos Evangelhos, né? Vamos terminar aí na ascensão de Cristo, depois da sua morte e crucificação. E mais para frente eu irei trazer, quando finalizar esse curso Alicerces Firmes, eu irei estar trazendo outros cursos, provavelmente abrangendo as cartas do apóstolo Paulo, né? Então, o livro de Efésios, o livro de Coríntios, o livro de Romanos e assim por diante. Mas esse curso Alicerce Firmes que nós estamos estudando, como o próprio nome já diz, ele é a base, ele é o alicerce para que você venha a compreender a cada vez melhor a palavra de Deus e venha se aprofundar cada vez mais na palavra de Deus. Tá ok? Bom, vamos estar recordando a lição de número 35, que nós vimos a semana passada, sobre o ministério, Jesus iniciando em seu ministério. E nós sempre fazemos isso através de algumas perguntas e respostas, ok? Então é dessa maneira que a gente recorda a lição passada. Então vamos lá. Primeira pergunta: por que, está errado já o porquê, né? Separado, por que os fariseus e os outros religiosos não aceitaram o ensino de João? A resposta é: porque eles eram orgulhosos e achavam que eram bons o suficiente para Deus aceitá-los, né? Então aí os saduceus, os fariseus, os escribas, como nós já estudamos sobre eles um pouco, eles não aceitavam o que João estava pregando, que era o arrependimento, porque eles achavam que eles não tinham que se arrepender de nada, que eles eram bons o suficiente para Deus aceitá-los. Segunda pergunta: o que Jesus disse que as pessoas deveriam fazer? Então, Jesus disse que elas tinham que mudar de atitude, concordando com Deus que eram pecadoras, sem esperança, e crer nas boas novas que Jesus tinha vindo trazer-lhes. Então Jesus estava trazendo ali uma nova mensagem para eles, uma mensagem de esperança, uma mensagem de vida eterna. Mas para isso eles tinham que se arrepender da vida que eles estavam levando, que não estavam agradando a Deus, né? Então isso aí é o verdadeiro arrependimento. Terceira pergunta: qual é o único meio de alguém poder agradar a Deus? Então, qual que é esse meio? É crendo e obedecendo a palavra de Deus, tá? Não adianta só a gente acreditar na palavra de Deus. Você acredita na Bíblia? Acredito. Mas você obedece as palavras que estão lá? Não. Então não adianta, você não estará agradando a Deus dessa forma.
né? Nós temos que crer e obedecer. Quarta pergunta: qual era a profissão de alguns dos homens a quem Jesus chamou para segui-lo, né? Então a gente sabe aí que alguns deles eram pescadores. Vamos lá. Quinta pergunta: qual era a diferença entre o ensino de Jesus e o ensino dos escribas? Então a diferença é que Jesus ensinava como alguém que tinha certeza do que Deus queria dizer em sua palavra. E por que Jesus tinha essa certeza? Porque Jesus é o autor também da palavra, né? Jesus é Deus e ele é o autor da palavra. Então, ele nada mais, nada menos estava ali explicando para os homens aquilo mesmo que ele inspirou os profetas a escrever. Mas os escribas, né, apenas davam suas opiniões quanto ao que eles achavam que Deus queria dizer e quanto ao que outros afirmavam o que Deus queria dizer. Então, os escribas não tinham certeza de nada, eles só davam opiniões do que eles achavam. Então, por isso que as pessoas se maravilhavam com os ensinamentos de Jesus, porque ele pregava com muito afinco, com muita certeza daquilo que ele estava falando. E sexta pergunta: originalmente, quem foram os demônios? Quem eram os demônios antes de serem demônios? Então, os demônios foram anjos de Deus, até que seguiram, né, Satanás em rebelião contra Deus. Então, quando Lúcifer, que era um anjo de Deus, se contrapôs a Deus, quis tomar o trono de Deus, alguns anjos seguiram a Lúcifer. Então, quando Deus expulsou do céu, da sua presença, ele expulsou tanto Lúcifer como esses anjos. Então, Lúcifer tornou-se Satanás e os anjos que o seguiram tornou-se demônios. Sétima pergunta: por que os demônios tinham medo de Jesus? Resposta é: porque eles sabiam que Jesus era o seu criador, conheciam Jesus, e juiz, criador e juiz, e que um dia os lançaria no fogo eterno para serem punidos. Então, quer dizer, os demônios já sabem qual é o destino deles. O destino deles, quando o justo juiz vier para julgar, vai ser lançá-los no fogo eterno. Oitava pergunta: como a lepra nos faz lembrar do pecado? Então, assim como ninguém podia curar a lepra naquela época, também ninguém, exceto Deus, pode libertar-nos do pecado. Então é essa que é a comparação, né, entre lepra e pecado. É que nós, seres humanos, não podíamos nos livrar de nenhum deles, né, a não ser que Deus livrasse da lepra naquela época e a não ser que Deus possa nos libertar dos nossos pecados. Ok, pessoal? Então essas foram as 8 questões da semana passada. E agora vamos orar para dar início à nossa lição de hoje. Amém? Então, onde você estiver, se você puder fechar os seus olhos, amém. Se não, vamos orar em concordância. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui na tua presença, podendo aprender, podendo conversar, podendo debater sobre a tua palavra, Senhor. Que a tua palavra possa realmente entrar em nossas vidas, ficar gravadas em nossos corações e que a cada dia nós possamos recordar ela, Senhor, e possamos principalmente obedecê-la, Senhor. Nós sabemos que somente crendo e obedecendo a tua palavra é que nós estaremos te agradando, Pai. Fica conosco, Senhor, fica conosco, Espírito Santo de Deus. Que possamos aqui ministrar a tua palavra, que possamos aprender um pouco mais de ti. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Certo, pessoal? Então, hoje eu estou gravando a aula não num domingo, mas estou gravando a aula numa segunda-feira, né? Então, hoje é dia 21 de dezembro, já estamos aí na semana do Natal. E semana do Natal, geralmente, nós falamos muito a respeito do nascimento de Jesus, né? Então, hoje nós vamos ver, na lição de hoje,
a lição de número 36, sobre você tem que nascer de novo. Né? Você tem que nascer de novo. Vamos ver o que significa, né? Quando Nicodemos foi até Jesus questioná-lo, Jesus falou para ele que ele teria que nascer de novo. Nicodemos entendeu tudo errado, né? Mas vamos aqui ver o que realmente Jesus queria dizer quando ele falou que nós precisamos nascer de novo. Então, o objetivo da nossa lição de hoje é mostrar que para ser salva, uma pessoa tem que nascer de novo. E essa lição vai nos ajudar a reconhecer que não há nada que nós possamos fazer para nos salvar e reconhecer que nós temos que nascer de novo, como Jesus disse. Bom, quantas vezes ao romper do ano novo você já fez votos, né? Você fala, não, o ano que vem eu vou fazer isso, o ano que vem eu vou cumprir esse objetivo, vou alcançar essa meta, tá. Então, quantas vezes ao romper do ano novo você já fez votos e depois fracassou em cumpri-los, ou seja, não cumpriu? Foi somente mais um entusiasmo, né, de virada de ano. Então, quantas vezes você já tentou dar um novo começo em sua vida, mas fracassou? Você ainda está tentando e fracassando? Você sabia que Deus não espera que você mude sua própria vida para você se achegar a Ele? Na realidade, Ele diz que você não pode fazer isso sozinho. Então, aí que está, né, a grande chave da mudança de vida. Muitas pessoas pensam que para elas terem mais intimidade com Deus, para elas estarem seguindo Deus, lendo, aprendendo da Bíblia, ou mesmo indo numa igreja, elas pensam que primeiro elas têm que mudar completamente de vida. E aí que está o erro. Não, você tem que vir da maneira que você é, da maneira que você está. E aí, com a ajuda de Deus, com a ajuda da palavra, com a ajuda do Espírito Santo e com a ajuda dos irmãos, você estará mudando a vida. Sozinho não, mas com a ajuda de Deus e de outras pessoas. Estamos prestes a ler uma das passagens mais conhecidas e amadas. Assim como toda a Bíblia, esta passagem foi nos dada por Deus. Né? Então, segundo Timóteo 3,16, é onde fala que toda a palavra de Deus é inspirada por Ele e é útil, né, para nos repreender, para nos ensinar, para tudo isso. Tá? Então, essa passagem também foi dada por Deus, passagem que nós iremos ler agora, que está em João 3, do 1 ao 20. Né? Então, é uma passagem um pouco extensa. Depois nós iremos aí ter referências novamente em cima desses versículos, né? Mas é melhor a gente já ler desde o versículo 1 ao versículo 20, para nós termos aí um entendimento. Então, o título é Nicodemos foi até Jesus, né? Então, João 3, 1 ao 20. Vamos colocar aqui a Bíblia. Já está na tela. Então, a partir do versículo 1, havia um fariseu. Então, fariseu, vocês já aprenderam o que é, né? Era aquelas pessoas que conheciam muito bem a palavra de Deus do Antigo Testamento e procuravam cumprir essa palavra e até acrescentar muitas coisas nela. E achavam que por isso eles já eram aceitáveis a Deus. Não reconheciam seus pecados, que eram necessitados de Deus, mas achavam que eram os melhores. Então existia um fariseu chamado Nicodemos, e ele era líder dos judeus. Vejam só, tinha uma posição grandiosa. E uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, né? Quem não sabe, Rabi significa mestre. Então, Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Então, Jesus já tinha feito alguns milagres, né? De curas, de expulsar demônios e assim por diante. Então, Nicodemos reconheceu que ninguém poderia fazer aquilo que Jesus estava fazendo se Deus não estivesse com ele. E aí, Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor
que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Então Nicodemos, ele só estava pensando no nascimento físico, nascimento da carne, né? Mas aí Jesus disse, vamos ver o que Jesus disse. Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Bom, Jesus tinha falado que ninguém poderia ver. Agora Jesus está falando, ele acrescentou que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos, né, da sua mãe, do seu pai, é um ser de natureza humana. E quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. E por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Né? Então, todos os que nascem do Espírito são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, aonde Deus mandar ir, aonde Deus que Deus quer que ela faça, essa pessoa vai fazer. Né? Aí Nicodemos perguntou, ele não entendeu. Né? Como é que é isso? Como é que é esse negócio de nascer do Espírito? Aí Jesus respondeu mais uma vez: o Senhor é professor, ele era fariseu, né? Nicodemos. O Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu, ou seja, Jesus Cristo. Jesus também era chamado de Filho do Homem. Então, assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, nós já estudamos sobre isso também, assim também o Filho do Homem, Jesus, tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Então nós aprendemos lá em Moisés, quando o povo estava no deserto, que tinha desagradado muito a Deus, e Deus mandou, né, várias serpentes venenosas picar o povo estava morrendo, e aí o povo clamou para Moisés, para clamar para Deus, e Deus falou, não, então vai lá, faz lá um poste, né, uma estaca, pendura nessa estaca a imagem de uma serpente de bronze, e assim todos os que forem picados, que chegarem para aquela serpente de bronze e olhar para ela, somente de olhar para a serpente de bronze, ou seja, eles estarão me obedecendo, fazendo esse ato de ir até lá e olhar para ela, serão salvos, serão curados da picada da serpente e não morrerão. Então já era um paralelo com o que ia acontecer com Jesus Cristo. Jesus Cristo também ia ser levantado numa estaca, numa cruz. E todos aqueles que olharem para a cruz de Cristo, né, que é todos aqueles que acreditarem que Jesus, o Filho de Deus, o Deus que veio à terra, o Deus que morreu por nós, que pagou o preço de todos os nossos erros, todos os nossos pecados. Então, todo aquele que olhar para Cristo como Salvador, também terá a vida eterna. Bom, então, porque Deus amou, né, versículo 16, porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo.
Aquele que crê no Filho, em Jesus, não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus, unigênito, né? No Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Né? Então nós temos aí, quando Nicodemos perguntou para Jesus, como é que isso, me explica isso de nascer de novo, nascer do Espírito. Então Jesus explicou, ó, o que é nascer do Espírito? É você crer no Filho unigênito de Deus, que Deus mandou para salvar a humanidade. Isso é nascer do Espírito. Isso é nascer novamente. Crer em Jesus Cristo, o único Filho de Deus que veio à Terra para nos salvar. Então, todos aqueles que crerem em Jesus e praticarem as boas obras e praticarem a palavra de Deus, obedecerem o ensinamento, não serão julgados. Agora, todos aqueles que não acreditarem em Cristo já estão julgados, né? Inclusive, Jesus acrescentou: olha, Deus mandou a luz ao mundo. Quem que é a luz? É Jesus. Porque através de Jesus, através dos seus ensinamentos, através da palavra de Jesus, nos é revelado aquilo de mal que nós estamos fazendo, aquilo de errado que nós estamos fazendo. Se nós estamos fazendo alguma coisa errada, se nós estamos pecando, quando Jesus entra na nossa vida, quando a palavra de Deus, a gente começa a aprender, ilumina esses erros. E aí nós enxergamos eles. E aí não tem para onde nós corrermos se não for arrependermos. Se nós não nos arrependermos dos nossos erros, deixarmos eles para lá, né, dar uma meia volta e andar em outra direção, ou seja, um novo nascimento, não tem jeito, pessoal. Tá? Então isso é o que Jesus estava explicando para Nicodemos, o que é o nascer de novo, o que é o nascer do Espírito. OK? Então esse foi o versículo 1 até o 20, né, do Evangelho de João, capítulo 3. Vamos voltar agora aqui para a nossa apostila. Então, sempre que tiver aqui, né, os versículos tal, nós já lemos eles, certo? Senão vai demorar um pouquinho mais. Então, Nicodemos tinha certeza de que Jesus tinha sido enviado por Deus. E ele sabia que os grandes milagres que Jesus tinha feito só podia ser realizado pelo poder de Deus. A maior parte dos outros fariseus odiava Jesus e criam que ele operava aqueles milagres pelo poder de Satanás. Provavelmente Nicodemos foi falar com Jesus à noite para que os outros líderes judaicos não o vissem. Então, quando Nicodemos foi se encontrar com Jesus e teve aquele diálogo com Jesus que nós lemos, foi à noite. Por quê? Porque Nicodemos tinha vergonha que outros fariseus vissem ele conversando com Jesus. Bom, o novo nascimento. Aí nós já lemos também sobre o novo nascimento em João 3,3, né, de que Jesus fala para Nicodemos que se ninguém nascer de novo, não consegue ver o reino de Deus. Então, os judeus, especialmente os fariseus, eram muito orgulhosos por serem descendentes de Abraão. Então, eles achavam que pertenciam à família de Deus por serem filhos de Abraão, serem descendentes. E os fariseus não percebiam que cada indivíduo nascido neste mundo já nascia sob o domínio de Satanás e era, portanto, filho de Satanás. Então nós já estudamos sobre isso. Então todos nós que somos descendentes de Adão, de natureza adâmica, então na carne, que nascemos na carne, de forma natural, nós estamos debaixo, do domínio do príncipe das trevas, do príncipe dessa era, que é Satanás.
Então, por isso que nós temos que nascer de novo, nascer do Espírito, para que assim nós possamos sair dessa opressão. As pessoas podem, às vezes, né, ficar um pouco chocadas quando a gente fala que o indivíduo, quando nasce, né, ou o indivíduo, quando não crê em Deus, quando não crê na palavra de Deus, quando não crê em Jesus Cristo, está sob o domínio de Satanás. Mas não tem outro domínio, né? Na verdade, existem são dois reinos. A própria palavra de Deus, ela fala isso. Existem somente dois reinos: o reino dos céus e o reino das trevas. Então, se você não está no time do reino dos céus, você está automaticamente no outro time. É igual a pessoa fala: não, me deixa aqui, eu estou ainda em cima do muro, né? Eu não decidi se eu vou para o lado de Jesus Cristo ou se eu vou ficar aqui em cima do muro e não vou aceitar e vou para o lado de Satanás. Mas, queridos, aprenda o seguinte: o muro já é de Satanás, entendeu? Se você está em cima do muro, você já pertence ao reino dele. Então você tem que tomar uma decisão. Às vezes as palavras são meia francas e meia fortes, vocês me desculpem até, mas a verdade é essa. Vocês têm que tomar uma decisão em crer em Jesus Cristo e segui-lo. Aí sim você estará no reino de Deus, no reino da luz. Ok, pessoal? Só abrir esses parênteses aí, né? Para que a gente possa talvez explicar um pouco melhor e as pessoas não se sintam tão ofendidas. Mas aqui eu quero falar e explicar a verdade. Não adianta eu querer colocar, como o pessoal fala, né? Panos quentes para aliviar a dor, porque não funciona, né? No dia que Jesus voltar para julgar os seres humanos, para julgar a terra, não vai ter paninho quente para ninguém, não. Vamos lá. Quando Deus criou Adão e Eva, os fez à sua própria imagem. Deus lhes deu mentes para que pudessem conhecê-lo e entendê-lo. Deus os fez para que eles o amassem. Deus também deu a capacidade para obedecer à sua vontade, para fazerem o que ele queria que fizessem. Mas, quando Adão e Eva pecaram, morreram para Deus. Eles foram separados dele. Não tinham mais comunhão com Deus e não eram mais seus amigos. Eles ainda tinham mentes, contudo, em consequência do seu pecado, eram incapazes de conhecer a Deus e entender suas palavras. Mudou, né, a mente deles. E também eram incapazes de amá-lo, amar a Deus e obedecer. E por isso não podiam mais agradar a Deus. Sua mente, coração e vontade estavam agora sob o domínio de Satanás, ou seja, sob o pecado, sob o erro. Caim e Abel e todas as pessoas nascidas no mundo desde aquele tempo nasceram incapazes de conhecer, entender, amar e obedecer a Deus. Então, nenhuma pessoa nascida neste mundo pode agradar a Deus. Todas as pessoas de todos os lugares, independentemente de nacionalidade, cor ou língua, nasceram sob o domínio de Satanás. Então, Jesus disse a Nicodemos que o único meio de uma pessoa escapar desse poder e desse domínio, de ser capaz de conhecer, de amar e obedecer a Deus, é nascendo de novo. Jesus estava dizendo a Nicodemos que ele tinha que receber uma mente e um coração novo, que fossem capazes de conhecer e entender a Deus, assim como tinha Adão e Eva quando Deus os criou. E nós também precisamos de mente e coração novo para que possamos amar e obedecer a Deus. Então, queridos, não adianta nós nos esforçarmos muito para querer agradar a Deus, para querer
aprender a palavra, para querer ler a Bíblia, querer orar, né? Não adianta você se esforçar se você não nascer de novo. Porque o que muda tudo na sua vida é esse novo nascimento. A partir do momento que você nasceu de novo, nasceu do Espírito e não mais da carne, você nasceu do Espírito, você aceitou e creu em Jesus, na sua palavra. A partir desse momento, o Espírito Santo começou a habitar na sua vida. Ele mesmo vai fazer as mudanças na sua vida. Lógico que você vai ter que permitir essas mudanças, mas ele vai mudando, pouco a pouco ele vai mudando, tá? Então, algumas vezes as pessoas usam as palavras nascer de novo para descrever coisas que não têm nada a ver com o que Jesus estava dizendo a Nicodemos. Mas quando falamos sobre nascer de novo, estamos nos referindo ao que Deus nos diz na Bíblia, em João 1,13. O que nos diz a Bíblia em João 1,13? Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais. Isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles, né? Nós lemos o versículo anterior, que é o 12, está escrito assim: porém, alguns creram nele e o receberam. E a esses, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Né? Então, quando falamos que as pessoas se tornam filhos de Deus, é porque creram e obedeceram a Jesus Cristo e a sua palavra. Tá? Como pode uma pessoa nascer de novo? Como alguém pode ser tirado do domínio de Satanás e colocado sob o domínio de Deus? Podemos mudar a nós mesmos? A resposta é não, não podemos. Deus é todo-poderoso. Foi alguma coisa que você fez que o levou a nascer neste mundo sob o domínio de Satanás? Claro que não, né? Então já explicamos isso várias e várias vezes. Adão pecou e todos os que nasceram depois de Adão herdaram o seu pecado. Então não foi você que escolheu nascer sob o domínio de Satanás. Não foi nada que você fez que o tornou, né, seguidor desse domínio, mas foi simplesmente Adão e Eva que pecaram e a partir, né, dos nascimentos daqueles que foram seus descendentes, todos nasceram debaixo desse domínio. Então, não fizemos coisa alguma, né, para nascermos sob esse domínio. Tampouco podemos fazer coisa alguma para escapar de Satanás e mudar nossas vidas a ponto de conseguirmos agradar a Deus, né? Então, isso que eu sempre falo, não existe nada nesse mundo que eu possa fazer de tão bom, uma boa obra que vai agradar a Deus. Nossas boas obras não podem nos tirar do reino de Satanás e nos colocar no reino de Deus. Então você vai falar para mim, opa, então não adianta nada eu fazer o bem nesse mundo? Não adianta nada eu ajudar meus parentes, ajudar meus vizinhos, ajudar meus amigos, ajudar meus familiares? Como é que é isso? Não estou entendendo. Né? Queridos, primeira coisa, só boas obras não vai salvar ninguém. Né? Como a palavra aqui, a apostila está dizendo, as boas obras não podem nos tirar desse reino das trevas. O que vai nos fazer nascer de novo, o que vai nos fazer sair desse reino e ir para o reino de Deus é crermos em Jesus Cristo e obedecermos a sua palavra. E, portanto, a partir daí que nós estamos obedecendo a sua palavra e crendo nele, as boas obras virão naturalmente, tá? Naturalmente, porque também não existe fé sem boas obras. Não existe, são duas coisas que não podem andar separadas. A fé não existe sem boas obras e as boas obras sem fé não valem nada. Então as duas têm que estar juntas, ok? É impossível retardarmos a comunhão que perdemos com Deus. Somente Deus pode fazer isso, porque somente Ele é
Todo-Poderoso. Nada é impossível para ele. Pelo seu poder, faz com que as pessoas nasçam de novo. Um novo nascimento na família de Deus. João 3,4. Vamos ver aqui, nós já lemos. João 3,4, né? É onde Nicodemos pergunta: como é que um homem velho pode voltar na barriga da sua mãe e nascer de novo? Então Nicodemos ficou muito surpreso quando Jesus disse que uma pessoa precisa nascer de novo antes de poder entender e estar sob o domínio de Deus, entrar no reino de Deus. Então, antes de ter falado com Jesus, Nicodemos provavelmente achava que seu primeiro nascimento era suficiente para colocá-lo num relacionamento correto com Deus. Lembra que Nicodemos era fariseu, e os fariseus, por serem descendentes, né, por serem judeus, descendentes de Abraão, achavam que era o suficiente para estarem salvos. Então, ele era um descendente de Abraão, um fariseu, e era líder dos judeus. Então, das palavras de Jesus, Nicodemos concluiu que os corpos das pessoas tinham que nascer pela segunda vez como se fosse um bebê, né? Que ele não tinha o conhecimento da parte espiritual, só da parte carnal. Então, Deus se comunica com o homem. O homem precisa ter fé para agradar a Deus e ser salvo. João 3,5, quando Jesus fala, né? Jesus fala que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer novamente da água e do Espírito. Então, essa água da qual Jesus falou não é o batismo, porque o batismo não pode nos tornar filhos de Deus, nem pode lavar os nossos pecados. Então, nós já aprendemos que o batismo é um mandamento aonde nós, seres humanos, passamos por ele para mostrar ao mundo que nós já tomamos a decisão de seguir a Cristo. Então, quando eu tomo a decisão de seguir a Jesus Cristo, quando eu tomo a decisão de que Cristo é Deus, de que Cristo é meu Salvador, então o batismo é um sinal de obediência e é uma prova que eu estou dando às pessoas que estão ao meu redor que eu escolhi servir a Deus, acreditar em Jesus Cristo, tá, pessoal? Então essa água que Jesus fala não é a água do batismo. Bom, tá pedindo para a gente ler aqui 1 Pedro 1,23. Vamos ver aqui. Diz assim, né? Vamos pôr a Bíblia aqui. 1 Pedro 1,23. Pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo, como filhos de um Pai que é imortal e não de pais mortais. Né? Então está falando que pela viva e eterna palavra de Deus, pela Bíblia, pela revelação de Deus para nós, nós nascemos de novo como filhos de um Pai que é imortal, ou seja, como filhos de Deus. Ok? É isso a palavra está dizendo aqui em 1 Pedro. Quando Jesus disse que para uma pessoa poder passar para o domínio de Deus, tinha que primeiro nascer da água, ele quis dizer que a única maneira de receber uma mente nova, de poder amar e obedecer a Deus e de receber uma vida nova, é ouvindo, entendendo e crendo na palavra de Deus. Né? Como está em Salmo 119,9 e João 15,3. Salmos 119, 9. Como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. E João 15, 3. Diz assim: vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Então a palavra de Deus, ela também nos limpa, nos purifica, nos renova. Né?
a pessoa será transformada pelo Espírito Santo, a fim de que possa conhecer a Deus, entender suas palavras, ser capaz de amá-lo, ser capaz de viver sob o seu domínio e autoridade e viver no seu reino, né? Então não é por força nem por violência. Nós temos que ter um novo coração, uma nova vida. Nós temos que nascer de novo através da água do Espírito, para que nós possamos dessa maneira amar a Deus verdadeiramente, entender as suas palavras e viver de acordo com o que ele quer, tá? Então o homem só pode aproximar-se de Deus de acordo com um plano que Deus pré-estabeleceu, né? O plano pré-estabelecido por Deus. Vamos ler os versículos 6 e 7, João 3. João 3, 6 e 7, onde nós lemos que diz assim: quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Então, Jesus disse a Nicodemos que não se admirasse de ter que nascer de novo. Deus diz que há apenas duas categorias de pessoa no mundo. Vamos prestar atenção, pessoal. Duas categorias. Quais são essas duas categorias? Será que são os ricos e os pobres? Será que são os bons e os maus? Ou será que são os jovens e os velhos? Nenhuma dessas, né? Quais são então essas duas categorias? São todos os que nasceram apenas uma vez. E se nasceram só da carne, só humanamente, de pais humanos, então esses ainda estão na família de Satanás. E existe uma segunda categoria, que são todos os que nasceram pela segunda vez, que nasceram da água e do Espírito, e assim estão na família de Deus, tá? Então Jesus tinha que ser levantado. João 3, 14 e 15. 14 e 15, nós já lemos também, né? Que diz sobre Moisés, assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Então Nicodemos ainda não conseguia entender como ele poderia nascer na família de Deus. Jesus começou a explicar para Nicodemos, relembrando-lhe o que acontecera aos seus antepassados, os judeus, no deserto. Então, os israelitas tinham pecado contra Deus e ele enviou cobras venenosas para picá-los. Então, eles começaram a morrer. E quando eles se arrependeram, isto é, mudaram de atitude e admitiram seu pecado, Deus disse a Moisés que fizesse uma serpente de bronze e a colocasse numa haste. E Deus prometeu que seria curado qualquer um que fosse picado e olhasse, simplesmente olhasse para a serpente de bronze. Nicodemos tentava guardar as leis de Deus. Então ele conhecia essa história da serpente. O que ele não sabia era que, pelos seus próprios esforços, seria totalmente inaceitável a Deus. E ele precisava fazer o que os israelitas fizeram: colocar sua fé simplesmente no Senhor. Nossa situação também é como a dos israelitas no deserto. Satanás, que é chamado de a antiga serpente, induziu Adão a se afastar de Deus. Quando Adão pecou contra Deus, morreu. Agora todos os descendentes de Adão estão separados de Deus e morrendo, porque são pecadores. O pagamento pelo pecado é a morte. E Deus salvou os israelitas e somente Ele pode salvar-nos. Amém? Então, somente Deus pode nos salvar. Jesus disse que é apenas um meio de podermos ser libertados de Satanás, do pecado e da morte, e nascermos de novo na família de Deus. É João 14, 6. Vamos ler aqui. E Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Então Jesus está falando: olha, eu sou a ponte
Eu sou aquele quem te leva a Deus, quem te interliga a Deus. Ninguém pode chegar a Deus a não ser por mim. Então Jesus disse que ele deveria ser levantado, assim como a serpente de bronze no deserto, para que todo aquele que confiasse nele nascesse na família de Deus e ficasse sob a sua autoridade. Todo aquele que colocar sua confiança em Jesus receberá vida eterna de Deus, tá, pessoal? Então, qual é o segredo para a vida eterna de Deus? Colocar a nossa confiança em Jesus. E Deus é muito amoroso, misericordioso e bondoso, né? Então ele luta pelas nossas vidas para que nós possamos mudar, para que nós possamos nascer de novo muitas e muitas vezes, até o final. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? João 3,16. Por Deus não querer que nenhum ser humano vá com Satanás para a destruição eterna, ele enviou Jesus, o Salvador, ao mundo. E Jesus Cristo é Deus. Quem Deus deu para ser o Salvador? Seu Filho unigênito. Jesus era o único Filho de Deus e não havia outro igual a ele. O homem precisa ter fé para aguardar a Deus e ser salvo. Então, o que Jesus disse que um pecador tinha que fazer para ser salvo do poder de Satanás? Para que todo o que nele crê. Então, temos que crer em Jesus. Quando um homem, uma mulher ou uma criança crê nas palavras de Deus e confia em Jesus como seu Salvador, Deus dá uma nova vida a essa pessoa. Essa pessoa não será mais um filho de Satanás. E foi por isso que Jesus disse às pessoas que mudassem seus pensamentos e crescem nas boas novas de Deus. O caminho da vida e da morte. Jesus disse que todo aquele que nele cresce não pereceria. Todos os que confiarem no Salvador que Deus enviou deixarão de ir para o castigo eterno por causa dos seus pecados. O que receberão todos aqueles que crerem em Jesus como seu Salvador? Receberão a vida eterna. Né? João 3,17 diz: Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Essa é a promessa de Deus. Pode-se confiar nessa promessa de Deus? Que Deus mandou o seu Filho para julgar, né? Mandou o seu Filho para salvar o mundo, desculpa, e não para julgar? Sim, nós já lemos como ele sempre tem feito exatamente o que promete. Nós temos lido sobre as boas promessas de Deus feitas há milhares de anos e nenhuma delas falhou e jamais falhará. E Jesus Cristo é o único Salvador. Né? Ninguém precisa esperar até morrer para saber se vai ser aceito ou rejeitado por Deus. Aqueles que recusam o Salvador já estão condenados e rejeitados por Deus. Lembra que nós lemos? Aqueles que concordarem com Deus e confiarem no Salvador Jesus Cristo não serão condenados. Há apenas um Salvador dado por Deus aos pecadores, e esse Salvador é Jesus. O homem é pecador e necessita de Deus, e é incapaz de salvar-se. João 3, 19 e 20 diz, né? E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que estão fazendo. Então, eles preferem ficar no oculto, na escuridão, né? Escondidinhos ali, fazendo ali o que é errado. Eles sabem que está errado, mas querem fazer, gostam de fazer aquilo, do que virem para a luz, que é Jesus, e aí o pecado deles ser revelado e eles terem que tomar uma decisão. Né?
O motivo das pessoas não concordarem com a palavra de Deus e de não confiarem nele é porque elas amam seus atos pecaminosos, certo, pessoal? É isso que eu estou tentando explicar. Muitas pessoas sabem que estão erradas, mas elas amam o que elas estão fazendo. Então não querem admitir que estão erradas e nem querem admitir que Deus as mude. Não quer que Deus as mude, né? Não quer deixar Deus mudá-las. Tentam permanecer afastadas da verdade de Deus para que sua pecaminosidade não seja descoberta. Mas Deus sabe tudo sobre todo mundo. Então, é tolice achar que os nossos pecados podem ser encobertos, né? Não há nada que nós façamos que seja coberto dos olhos de Deus. João 8:12. João 8:12. Estamos chegando ao fim. Diz: De novo Jesus começou a falar com eles e disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Então Jesus é a luz do mundo, aquele que ilumina tudo e a todos. Zacarias disse que o libertador iria alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Então Jesus veio para iluminar essas pessoas e a vida delas. Jesus veio para trazer luz e vida a todos que crerem nele. Certo, pessoal? Então a conclusão da aula de hoje é que cada um de nós precisa considerar em que categoria se encontra. Você lembra das categorias que nós aprendemos? Categoria é: ou somos aqueles que não confiamos em Deus, que não acreditamos em Jesus, estamos sob o domínio das trevas, ou somos a categoria daqueles que já nasceram de novo, que acreditam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e nascemos da água e do Espírito. Então a Bíblia nos diz que é o desejo de Deus que cada pessoa faça parte da sua família. Lógico, o intuito e o desejo de Deus é que todos se salvem, que todos creiam em Jesus Cristo como sendo Senhor e Salvador, que todos nasçam novamente da água e do Espírito e passem a viver uma vida com Ele de obediência para serem salvos. Tá, pessoal? Salvação, arrependimento dos pecados, Jesus Cristo, uma nova vida, tudo isso é a essência do Evangelho para nós. E lembre-se, tá? Lembre-se daquilo que nós estudamos aqui. Eu tenho que tomar a decisão de acreditar e seguir a Jesus. Não importa a vida que eu estou levando, porque eu sozinho, muitas vezes, ou na maioria das vezes, eu não consigo mudar de vida. Eu só vou conseguir mudar minha vida, deixar de fazer as coisas erradas que eu estou fazendo, quando eu realmente me entregar a Jesus Cristo, quando eu realmente começar a ler e aprender a sua palavra, quando eu começar a segui-lo e obedecer. Aí o Espírito Santo de Deus vai fazer essa mudança total em nossas vidas. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que ficaram aí, né, comigo até esse momento e aprendemos um pouco mais aí da lição. Teve uma queda de energia aqui no meio da lição, não sei se cortou algum pedaço ou não, depois vou ter que conferir antes de colocar o vídeo no ar. Mas enfim, vamos só estar orando rapidamente para encerrarmos essa aula de hoje. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, pela tua bondade, pela tua santidade, pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor, pelo teu amor sobre nós. Obrigado por mais uma lição. Obrigado pelas tuas palavras, ó Pai, que estão enchendo as nossas vidas de alegria, Senhor, de entendimento, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque sem a tua palavra nós com certeza estaríamos perdidos, estaríamos mortos, estaríamos realmente debaixo, Senhor, do reino de Satanás e não teríamos escapatória, Senhor. Não teríamos como te conhecer, ó Deus. Porque a verdade é que a tua palavra é a revelação de Jesus como sendo Deus para nós. Que o Senhor continue conosco, nos abençoando durante toda essa semana. Quinta-feira, de quinta para sexta, nós, a maioria das vezes, nos ajuntamos como família, aqueles que têm suas famílias por perto, e comemoramos o nascimento de Jesus Cristo,
que é o Natal. Que o significado desse nascimento de Jesus para todos nós possa ser o algo verdadeiro, possa ser o novo nascimento para nossas vidas. E possamos ter as nossas vidas mudadas através desse novo nascimento. Muito obrigado, Senhor. Continua nos protegendo, nos guardando, nos orientando, nos livrando de todo mal. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Deixe seu like aí no vídeo, se você ainda não deixou. Compartilhe esse vídeo e que Deus te abençoe. Até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Em nome de Jesus. Amém.